Há 38 anos, as maiores forças do mundo se reuniram em uma única ilha, no misterioso local chamado God Valley. Monstros se enfrentaram e isso causou o fim de uma das tripulações mais poderosas da história, os Piratas Rocks. Depois disso, nunca mais se ouviu falar em God Valley, nem nos derrotados Rocks, mas até hoje novas informações sobre este dia surgem e parecem preparar terreno para uma revelação chocante que pode abalar todo o mundo de One Piece. Hoje é dia de falarmos tudo o que sabemos sobre o incidente de God Valley e sobre o destino desta terra sagrada. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar de tudo o que nós sabemos sobre God Valley, todas as novas informações que a gente teve também, até o capítulo 1086, que foi o último lançado antes dessa pausa de um mês que o Oda tirou. Então, antes de eu começar a falar sobre isso, eu tenho que avisar que tem spoilers aqui do mangá e também no final do vídeo a gente vai falar de uma teoriazinha que surgiu também em relação a esta ilha. Dito tudo isso, quero pedir para vocês se inscreverem no canal e se gostar do conteúdo também deixa o seu curtir porque ajuda demais a gente. Bom, primeiro vamos começar pelas informações que o Sengoku nos dá no episódio 958 de One Piece, quando ele cita pela primeira vez os Piratas Rocks, Rocks de Zebek, God Valley e o evento que transformou o Garp no lendário herói da marinha. Ele começa falando do bando pirata Rocks, que tinha 3 piratas que futuramente se tornariam imperadores do mar em sua tripulação: Barba Branca, Big Mom e Kaido. Nenhum deles era capitão, eles seguiam Rocks de Zebek, e sua fortaleza era estabelecida em Hashinozu, ilha pirata que hoje pertence aos piratas do Barba Negra Marshall de Teach. Outras informações sobre o Zebek são que ele foi o primeiro grande rival do Roger e provavelmente o mais poderoso pirata, o mais poderoso homem que o Roger já enfrentou, e que a ambição do Zebek era de se tornar o rei do mundo. Não era rei dos piratas, era o rei do mundo. A gente sabe que o rei do mundo é o cargo ocupado pela pessoa que se senta no trono vazio. Só que o trono vazio tem esse nome porque ninguém deve se sentar ali. Ou seja, para que o mundo escape de uma ditadura, de alguma coisa desse tipo, ninguém deve se sentar no trono vazio. E o Zebek tinha essa ambição de se sentar no trono vazio e de se tornar o rei do mundo. É dito que Zebek queria se tornar o rei do mundo, o cargo que deveria ser inexistente, mas que hoje pertence em segredo a uma criança em Musamá. Se você não entendeu a parte da criança, depois assiste esse vídeo que tá linkadinho aqui em cima, porque ele vai explodir a sua cabeça com essa nossa teoria. Sengoku ainda fala que todas as tentativas de insultar o governo mundial que Zebek tomou foram encobertas pelo governo. Mas God Valley foi diferente. As forças da marinha se uniram com o bando do futuro rei dos piratas Roger para proteger dragões celestiais e acabar com Zebek e seus piratas. Agora temos pontos importantes para analisar. A presença dos dragões celestiais é um deles. A gente sabe que o Garp recusou o cargo de almirante da marinha. O Garp ele é vice-almirante mesmo tendo poder superior ao dos almirantes, principalmente no seu auge ali. E ele recusou o cargo de almirante por quê? Porque o almirante tem que obedecer os dragões celestiais e o Garp nunca quis isso. O Sengoku ainda fala que o Garp insulta os dragões celestiais abertamente, só que nada acontece com ele justamente porque ele tem esse título de herói da marinha, justamente porque ele conquistou isso em God Valley, ou seja, o Garp fez um favor muito grande aí para os dragões celestiais, porque ele pode falar o que ele quiser que nada acontece com ele, e ele odeia os dragões celestiais, então isso também foi uma coisa que ele fez ali por outras motivações, por motivações maiores, não para proteger esses dragões. O Sengoku fala que o Garp foi para lá com as forças da marinha para proteger dragões celestiais, então nós temos dragões celestiais fora da Terra Sagrada, dragões celestiais nesse território misterioso chamado God Valley. Recebendo o nome de Vale dos Deuses, a ilha aparentemente é importante para o governo e por isso eles provavelmente designaram poderosos dragões celestiais para o local. Não dragões celestiais qualquer, iguais o San Carlos, por exemplo, que só sabe tirar catarro ali e falar merda. Os dragões celestiais moram na Terra Sagrada de Marijoa, mas estes receberam uma missão e foram para God Valley. O líder desta missão é aquele que hoje conhecemos como Comandante dos Cavaleiros Sagrados, Figarland Garlin, provavelmente o pai do Shanks. A gente já chega nessa parte. Quando o capítulo 1086 de One Piece foi lançado, São Figarland Garlin foi descrito como o antigo rei de God Valley, mas a tradução oficial arruma isso e diz que ele era uma espécie de protetor do local. Algo mais ou menos no estilo de Game of Thrones, onde nós temos os protetores dos 7 reinos. Então em Game of Thrones nós temos o rei de Westeros, que comanda todos os 7 reinos, e nós temos os protetores de cada um dos reinos, que são lords designados para um certo reino para proteger aquele local. Então basicamente foi isso que aconteceu com o São Figarland Garlin. Ele foi designado a God Valley, então ele passou a agir como uma espécie de rei do local, mas ele não era rei, ele era um protetor. Ele foi designado para lá justamente por conta da importância desse local, para proteger este reino em nome do rei, para proteger esse reino em nome dos Gorosei e de Musamá.
Ou seja, São Figarland governava God Valley obedecendo ordens superiores, protegendo o local porque era uma importância para os nobres. Não seria qualquer dragão celestial que ficaria no local, mas provavelmente a família mais poderosa que ali vivia, a família Figarland. Tendo todo esse poder, Figarland Garlen participou ativamente do incidente de God Valley. Ele não foi só um dragão celestial que foi protegido pelo Garp e pelo Roger, ele também entrou na batalha, lutando lado a lado com esses dois monstros, a aliança mais inusitada de todas, o Rei dos Piratas, o Herói da Marinha e um dragão celestial. Sabemos que Garp e Roger tinham uma admiração mútua, mas com Figarland era diferente. São Figarland Garlen representa tudo o que Garp mais odeia e deve ser a pessoa mais repugnante com quem o avô de Luffy já deve ter lutado. Agora você me pergunta o seguinte: como que eu sei que o São Figarland Garlen lutou contra os piratas de Xebec? E a resposta está na primeira conversa que o Barba Branca tem com o Shanks na história de One Piece, onde Newgate vira pro Ruivo e diz o seguinte: toda vez que eu vejo você, a cicatriz que aquele bosta me fez dói. Se você acompanha muitos canais de One Piece por aí, deve ter visto que vários deles nessa semana falaram sobre isso. Mas quem reforçou primeiro esse detalhe fomos nós em um vídeo postado há um mês. Depois confere também que ele tá linkadinho aqui em cima e repara bem na data. Bom, Barba Branca recebeu uma cicatriz de batalha traumática que dói sempre que ele vê Shanks, isso porque São Figarland Garlen é o pai do Shanks e provavelmente naquela época que eles lutaram, o rosto dele deveria ser idêntico ao do Ruivo. É sempre bom lembrar que o Shanks foi encontrado pelo Roger em um baú lá em God Valley. Então depois que acabou essa treta contra os piratas do Xebec, o Roger acabou pegando alguns tesouros do local pra ele, abriu um desses baús e tava o Shanks lá dentro. Então ele sim deve ter pego alguns tesouros destes dragões celestiais e dessa família Figarland. Em um desses baús estava o Shanks, que provavelmente era um bebezinho muito arteiro e acabou se enfiando dentro de um baú do tesouro ali sem ser percebido. A gente fez um vídeo falando de todos os cavaleiros sagrados e falando de como o líder deles ali que aparece na silhueta que o Dragon vê se parece com o Shanks. Aquilo pode ser uma silhueta do passado, da época onde esse Figarland enfrentou o Barba Branca, por exemplo, ou pode ser algo atual. Se vocês assistirem o vídeo que também tá linkadinho aqui em cima, vocês vão ver que a gente fala que tem uma cena que mostra 10 guerreiros na entrada da Terra Sagrada. Eles podem ser os 10 cavaleiros divinos, mas nessa silhueta nós só temos 9 deles. Então o 10º poderia ser sim o São Figarland Garlen, que não estava ali naquelas silhuetas que o Dragon citava. Ou seja, além de ter o pai do Shanks nesse grupo, pode ter também um irmão gêmeo dele. Isso ainda não tira essa possibilidade, até porque aquela cena dele falando com os Gorosei é muito suspeita, principalmente pela pontinha da cicatriz do Shanks que não aparece ali, e a gente falou tudo isso nesse vídeo que tá linkadinho aqui em cima. Ou seja, ainda pode ter sim um irmão do Shanks na parada, até porque aparentemente são 10 cavaleiros sagrados e nas silhuetas eram só 9, faltando um que seria este Figarland Garlen, esse senhor com esse cabelo em formato de lua aí. Depois dessa batalha, todo o bando de Xebec foi destruído, seus tripulantes mais poderosos seguiram caminhos distintos, cada um fazendo seu nome a partir dali. Foi lá também que Kaido ganhou a sua Akuma no Mi, um presente de Big Mom antes deles seguirem seus próprios caminhos. God Valley então sumiu do mapa, e agora a gente chega na parte da maior especulação. God Valley era uma região muito importante para Emu-sama, tanto que fez com que os Gorosei mandassem um dragão celestial, o mais poderoso dos dragões celestiais, para protegê-la. Sabendo dessa importância, Xebec invadiu o local para se aproximar ainda mais do seu sonho, o sonho de se tornar o rei do mundo e de ocupar o trono vazio, tomando o lugar de Emu-sama. God Valley deve ser uma arma ancestral, já conhecemos 2 delas e ela seria a terceira. As armas ancestrais aí do mundo de One Piece são dos maiores mistérios dessa obra e são Poseidon, Pluton e Uranus. Elas têm nomes de divindades gregas aí que representam aí também algumas áreas, digamos assim. Poseidon a gente já sabe que é a princesa sereia Shirahoshi e o seu poder, a sua habilidade misteriosa é a de conversar e de comandar todas as criaturas dos mares, todos os monstros dos mares e criaturas extremamente poderosas e gigantes. Poseidon também é o nome de uma divindade aquática, é o nome do deus do mar, é o poder dos mares. A outra arma ancestral que temos é Pluton, que representa o deus do submundo, também chamado de Hades. Essa arma é citada em Alabasta, Water 7 e encontrada em Wano. É dito que as barreiras do país de Wano precisam ser removidas para que a arma seja liberada. Essa missão cabe a Zunisha e só acontecerá quando Momonosuke resolver abrir as fronteiras da nação. Tanto Poseidon quanto Pluton são fiéis ao Luffy, digamos assim. Poseidon é a Shirahoshi, que ama o Luffy de paixão, e Pluton está em Wano, e Momonosuke, que é o rei de Wano, né, é o Shogun de Wano, ama o Luffy de paixão.
Então essas duas armas meio que estão ali mais pro Luffy. E nós temos Uranus. Uranus é a personificação do céu e pai dos 12 titãs, isso na mitologia grega. Esta ainda é um mistério, mas sabemos que Insama usou uma arma com 12 feixes de explosão para acabar com Lulusia. E é aí que entra a teoria da verdade por trás de God Valley. A teoria é de que God Valley sumiu porque se mexeu, porque foi removida após a tentativa de Xebec de tomar controle do local, e que agora ela vive, digamos, no seu habitat natural, vive no céu, sendo usada como arma de destruição em massa pelo governo e por Insama. Isso faria de Uranus a única das 3 armas ancestrais já em uso e também a única delas que não está sob o controle de Luffy. Eu quero saber o que vocês acharam deste vídeo e também quero lembrar vocês para assistirem os vídeos que estão linkados no card, porque todos esses vídeos conversam entre si. Vídeo de um mês atrás que ainda continua fazendo sentido com tudo que o Oda falou pra gente depois disso. Então assistam tudo lá, comentem e se gostarem se inscrevam no canal. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.